Olá pessoal, essa é mais uma aula. Nós estamos trabalhando sobre identidade pessoal. Essa é nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. E hoje nós vamos tratar sobre os fundamentos da identidade pessoal. Quem é você? O que define você? O que torna você você? As respostas a essas perguntas são os alicerces sobre os quais a sua identidade pessoal é construída. Então, algumas coisas sobre você podem ser, às vezes, descobertas à primeira vista, como sexo, raça e idade aproximada. Outras vezes, nós somos definidos por nossos relacionamentos. Então, se nós pensarmos um pouco sobre isso, então, em uma certa escola aqui em Uberlândia, eu sou pai do Felipe. Na universidade, eu sou o pai do Pedro. Na igreja, eu sou pastor, marido da Neiva. Em Goiás, eu sou filho da Nadir, irmão do Cleus e da Cristiane. Em Bruxelas, eu sou pai do Lucas. Quando eu estou falando com um profissional médico, o que é mais importante é a minha condição física. Em alguns contextos é o trabalho a coisa mais importante sobre você, em outros pode ser o país que você nasceu, a cor da sua pele, onde você mora, as roupas que você usa ou até mesmo o carro que você dirige. E essas coisas nós chamamos de marcadores de identidade tradicionais. Então, tradicionalmente, existem algumas coisas, alguns marcadores que são comumente vistos como dimensões essenciais da identidade de uma pessoa. Aquilo que vai, de fato, marcar a identidade de alguém está ligado a essas coisas especificamente. Essas coisas, vamos dizer, como nós falamos, elas vão definir a gente, né? Então, a gente pode pensar, primeiro, em alguns marcadores. A raça, a etnia e nacionalidade, a cultura, né? O seu gênero e sexualidade, a sua capacidade física e mental, a sua família de origem, a sua idade, os seus relacionamentos, a sua ocupação, as suas posses, a sua religião, a sua personalidade e caráter. Então, nós podemos falar de 11 marcadores, se você percebeu. Nós vamos nessa aula falar sobre 3 deles. O primeiro deles é sobre a raça, etnia e nacionalidade. Uma das coisas primeiras que nós precisamos ter em mente é o seguinte, sobre a questão dos marcadores, né? Uma verdade simples. Nenhum ser humano é, por exemplo, apenas muçulmano e nenhum ser humano é apenas americano. As pessoas que a gente pode chamar de muçulmanos, de americanos, elas também são mulheres, são homens, são mães, são pais, são filhas, são filhos, são médicos, escritores, professores, pobres, ricos, pessoas politicamente engajadas, pessoas apáticas às questões políticas, pessoas seguras nas suas crenças, pessoas totalmente incertas nas suas crenças. Então, elas são, em outras palavras, complexas, multidimensionais, únicas e em constante mudança. Isso tem a ver, então, com o que nós chamamos de identidade pessoal. Essa é uma fala de Mohsin Hamid. Então, nós vamos refletir um pouco sobre a importância de cada um desses marcadores para a sua identidade pessoal. Qual desses 11 marcadores você usaria para descrever você? Né? Seria a cultura, o gênero, a sexualidade, a sua família, a sua idade, o que você faz, o que você tem, a sua religião, a sua capacidade física e mental. Então, quais desses marcadores você usa ou usaria para se descrever? Em que ordem você usaria esses marcadores em termos de prioridade, né? O que você considera essencial? Quais deles são mais importantes para você? Quais são sem importância? Se tiver algum, qual que é muito importante? Então, muitos desses marcadores de identidade, eles têm camadas de interesse para antropólogos, sociólogos, biólogos, psicólogos e assim por diante. E vários desses marcadores são altamente controversos nos nossos dias.
Mas o meu propósito consiste em responder uma única pergunta: qual a importância dos marcadores de identidade para a identidade pessoal de acordo com a Bíblia? Depois, como eu disse, eu vou mandar para vocês um pouco da identidade pessoal no campo científico, mas os nossos estudos eles caminham para que a gente possa ver a importância desses marcadores. Qual a importância de acordo com as Escrituras? A Bíblia confirma a legitimidade dos marcadores de identidade pessoal, mas ela muitas vezes vai negar o caráter definitivo desses marcadores. Muitos deles são indispensáveis, mas são uma base insuficiente para construir a sua identidade. Nós vamos perceber que a Bíblia, pelas Escrituras, você vai perceber que esses marcadores eles são insuficientes para construir a sua identidade. O primeiro deles, então, como nós falamos, nós vamos falar de 3 nesse estudo. O primeiro é raça, etnia e nacionalidade. Então, quão importantes para a minha identidade, para a formação da minha identidade, quão importantes são a minha etnia, a minha nacionalidade. Então, eu sou brasileiro, como cidadão brasileiro, eu viajo para o exterior, carrego um passaporte brasileiro. Essas coisas são importantes para mim? Sim, mas apenas até em certo ponto. Porque em muitos países, por exemplo, que eu já visitei, a cor da minha pele nunca me destacou. As pessoas não olharam para mim diferente por causa da cor da minha pele. Por outro lado, se você pega alguém muito branco, né, uma mulher muito branca, de olho azul, e leva ela para uma comunidade, por exemplo, na África, para um lugar onde as pessoas nunca viram uma pessoa daquela cor, ela vai se destacar, e a cor da pele dela vai se tornar um definidor, né? No meu caso, em muitos lugares que eu fui, eu não vi que isso foi muito importante para a minha raça, para a minha etnia. Mas qual que é a importância disso? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a questão de como a raça, a etnia e a nacionalidade, e como essas coisas elas estão relacionadas. Você pode ler aí, nesses textos que aparecem aí, no meu entendimento, a raça diz respeito a populações geneticamente distintas que exibem diferentes aparências físicas, como variações na cor da pele e também características faciais. Nós podemos falar que isso é uma definição básica de raça. Etnia se refere a uma cultura em uma determinada região geográfica, e isso inclui o idioma da pessoa, a herança que ela tem naquela cultura, os costumes daquela cultura. Então, raça e etnia muitas vezes podem se sobrepor, mas também podem ser distintas. Por exemplo, os sino-americanos podem se considerar asiáticos por raça, mas não se identificam com o grupo étnico asiático em termos de comportamento e costumes. Enquanto a raça é transmitida biologicamente, a etnia significa possuir uma herança cultural compartilhada. A nacionalidade, como você vê aí por outro lado, diz respeito ao país que pertence a alguém. Então, a relação jurídica entre uma pessoa e um Estado. Então, se nós pudermos pensar, por exemplo, para complicar ainda mais, é possível ser pardo, né? E identificar-se com várias etnias e ter mais de uma nacionalidade. Ou seja, em suma, os 3 termos se referem a diferentes maneiras pelas quais nos identificamos ao apontar as nossas conexões com grupos maiores de pessoas. O que eu estou dizendo? Você pode, por exemplo, pegar alguém que nasceu em Israel, só que é alguém com a pele mais morena, uma pessoa mais parda. Então, ela tem essa característica de raça, de aparência física, às vezes de um povo árabe, e ela está geograficamente ali dentro de Israel, ou seja, ela nasceu no Estado de Israel, então, ela, por nacionalidade, ela é israelita. Mas essa pessoa pode ter uma cultura árabe, então ela pode falar, em vez da língua hebraica, ela pode falar a língua árabe, ela pode ter os costumes dos árabes, porque essa é a etnia. Então você pode ter isso em muitos lugares do mundo, e isso pode muitas vezes se misturar, né? O que a Bíblia ensina sobre raça, etnia e nacionalidade?
A palavra fala que são aspectos legítimos da ordem da criação, né? A propagação racial, étnica, geográfica da humanidade, em todo mundo, tem dois começos na Bíblia. O primeiro está relacionado ao relato da criação, Gênesis capítulo 1. Você observa a insistência do texto em dizer, no capítulo 1 de Gênesis, que nós seres humanos fomos feitos à imagem de Deus. Mas no segundo relato, nós vemos no episódio com Noé, depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, a expansão dessa família de Noé. Esse texto ele é mais significativo para os nossos propósitos. Se você observar aí, nós temos Gênesis capítulo 9, versos 18 e 19, onde os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Foram os 3 filhos de Noé, deles vieram as pessoas que foram espalhadas por toda a terra. Então, biblicamente, você tem aí 3 figuras que saíram de Noé, né? Os filhos de Noé é que vão trazer a propagação racial, étnica e geográfica da humanidade. Esse primeiro começo, nós temos o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Agora, então, nós temos uma família de Noé, e depois que eles descem da arca ali, essas 8 pessoas, Noé, sua esposa e seus 3 filhos e noras, nós temos aí os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que são os pais de todos os povos que estão sobre a face da terra. Gênesis capítulo 10, verso 11, Gênesis capítulo 10 e 11, completa esse quadro dessa dispersão. O povo, então, saindo, eles vão se dispersar. Gênesis 10, de 1 a 32, é o texto chamado a Tábua das Nações, né? Você tem uma genealogia que detalha a localização dos povos e dos relacionamentos uns com os outros. Depois leia, por favor, Gênesis capítulo 10. Você vai ver lá as genealogias surgindo, de Sem, de Cam, de Jafé. E em Gênesis capítulo 11, no verso 1 a 9, você tem a história de Babel, que explica como é que foi o julgamento de Deus contra a arrogância da humanidade, o que leva à dispersão do povo. E aí que você tem esse texto novamente, que você lê aí, Gênesis 11, 9, onde nós temos que Deus confunde a linguagem de todo mundo e dali o Senhor os espalha por toda a terra. Observa então que aí nós temos esse povo que mostra a descendência no capítulo 10 de Gênesis, desses 3 filhos de Noé. E dos 3 filhos de Noé, nós vemos eles tentando construir Babel, e Deus, então, os pune, né? O julgamento de Deus é fazê-los dispersos, espalhar esses povos aí, e eles, então, vão pela terra e vão se misturando e vão saindo vários outros povos até chegar a nós. O terceiro congresso de Lausanne tem uma frase interessante sobre isso. Você pode ler essa frase aí. Olha só o que diz. A diversidade étnica é dom e desígnio de Deus na criação. Foi estragada pelo pecado e orgulho humanos, resultando em confusão, contenda, violência e guerra entre as nações. Então, Deus que fez a diversidade étnica é o desígnio de Deus, mas o pecado estragou, fez com que a gente, por causa da questão étnica, a gente criasse contenda uns povos com os outros, os povos fossem violentos por causa de terra, por causa das guerras das nações. E o texto continua, no entanto, a diversidade étnica será preservada na nova criação, quando pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas se reunirão como povo redimido de Deus. Confessamos que muitas vezes deixamos de levar a sério a identidade étnica e de valorizá-la como a Bíblia faz, na criação e na redenção. Deixamos de respeitar a identidade étnica dos outros e ignoramos as feridas profundas que esse desrespeito de longo prazo causa. Então nós temos, por exemplo, a diversidade étnica dos judeus e a diversidade étnica dos alemães tendo um problema grande aí, né, no episódio com Hitler, né, com os alemães, onde eles, não só os judeus, mas a grande maioria dos judeus, foi massacrado no Holocausto. Então nós temos exatamente esse problema do ser humano de respeitar essa identidade étnica do outro, né, a despeito dele ser ou não cristão. Então, apesar disso,
É um erro presumir que a divisão das pessoas na Terra em diferentes grupos e línguas seja só uma consequência da desobediência humana. Deus já havia dito a Noé e aos seus filhos para frutificar, aumentar em número, encher a terra. Então essa é uma ordem que ecoa as palavras do capítulo 1 de Gênesis, verso 28, crescer e multiplicar. Então existe uma tensão entre a bênção divina e a punição, em Gênesis capítulo 9, 10 e 11. Que estabelece o programa de Deus para abençoar todas as famílias da terra, anunciando o que? O seu chamado de Abraão, ou o chamado de Abraão em Gênesis 12, versos 1 a 3. Então Deus opera às vezes por meio da desobediência humana para cumprir o que ele tinha em mente o tempo todo. Gênesis 10, a população do mundo é descrita como famílias, tribos, línguas, terras e nações. Significativamente, o tema da bênção das nações no livro de Apocalipse também é estruturado em termos semelhantes. Se você pegar Apocalipse capítulo 5, versos 9 a 10, aqueles que foram redimidos, eles cantam uma nova canção. O que eles cantam? Olha só o texto. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A mesma fórmula quádrupla, né, é retirada ou é vista em Apocalipse 7, 9. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha só a fórmula quádrupla, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, claramente, a Bíblia reconhece as distinções raciais, étnicas e nacionais que formam as bases para a identidade pessoal de todas as pessoas, em maior ou menor grau, em todas as idades. E o plano de redenção de Deus teve uma intenção global e multiétnica desde o início. Ou seja, a imagem do povo de Deus no clímax da história retrata uma congregação multiétnica de cada tribo, idioma, povo e nação, todos reunidos em adoração ao redor do trono de Deus. Olha o que diz Daniel Reis em um dos seus livros. Embora o conceito de etnia seja difícil de delinear com precisão, é possível determinar distinções entre 4 grupos étnicos principais que aparecem no Antigo Testamento. O grupo que aparece com mais frequência, é claro, é o grupo semita do noroeste, né, que vem de Sem, um dos filhos de Noé, composto por Israel e muitos de seus vizinhos, cananeus, moabitas, edomitas, amonitas. Então, essa é a primeira base, né, étnica. Depois, nós temos, desempenhando o papel no Antigo Testamento, estão os cusitas, africanos negros, os egípcios, que é provavelmente uma mistura de asiáticos e africanos negros, e os indo-europeus, que são os filisteus e os hititas. Então, o mundo no Antigo Testamento era completamente multiétnico, quando nós olhamos a Escritura. Mas, embora o reconhecimento das distinções raciais, étnicas e nacionais esteja presente na Bíblia, e a Bíblia considera essas coisas como marcadores de identidade genuínos para os seres humanos, existe também uma insistência de que algo os obscurece. Então, o Novo Testamento ensina a igualdade de todos os crentes em relação ao seu status, em relação ao seu valor, mas também ensina que a identidade do crente deve ser baseada em Cristo e não em diferenciações culturalmente orientadas. No judaísmo dos dias de Paulo, o mundo era visto como compreendido com apenas 2 grupos. Se você falasse, vamos dividir o mundo, naquela época de Paulo eles dividiam em 2 grupos, judeus e gentios. Paulo reflete a mesma cosmovisão em vários pontos das suas cartas. Por exemplo, Romanos 1,16, Romanos 2, de 9 a 10, Romanos 3, 9, Romanos 10, 12. Então é altamente significativo, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 32, que ele rompa com essa visão e ele fala de um terceiro grupo, um terceiro agrupamento que substitui essa noção de judeus e gentios.
Lá ele menciona judeus, gentios, e ele fala gregos, né, que é outro termo para gentios, mas ele fala de um terceiro grupo, que é a igreja de Deus. Então, no fundo, ser judeu ou gentio é substituído em importância por uma identidade mais importante, que é a de pertencer ao novo povo de Deus. Olha como isso é interessante, né? Você tem até então um grupo dividido entre judeus e gentios, e Paulo fala, não, tem um grupo que é mais importante em termos de divisão do que esse marcador étnico, né? É um marcador espiritual, é uma identidade mais importante, de pertencer ao novo povo de Deus. Então, para muitas pessoas, a sua raça, etnia, nacionalidade, é algo de vital importância para a sua identidade. Então, a pessoa ela fala, eu sou americano, né? Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia contesta que esses fatos sejam aspectos legítimos da identidade dos seres humanos, mas a Bíblia ensina que, em última análise, preste atenção, a identidade humana não pode ser fundamentada nessa distinção. A nossa identidade não pode ser fundamentada assim, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou japonês. Isso é um marcador, sim, da sua raça, da sua etnia, da sua cultura, sim, mas isso não fundamenta a sua identidade. Isso quer dizer o quê? Que você é mais do que sua raça, mais do que seu grupo étnico e mais do que a sua nacionalidade. Isso é muito importante, ok? Para ficar claro para nós nesse primeiro marcador. Ok, vamos caminhar. Segundo marcador é a sua cultura. A sua cultura é um segundo marcador importante para avaliarmos na questão dos fundamentos, né? Como nós estamos vendo, fundamentos da identidade pessoal. Quem sou eu? Qual a importância da minha formação cultural agora? Então nós falamos qual a importância da etnia, raça e nacionalidade. E agora, qual a importância da formação cultural para a minha identidade? A formação cultural de uma pessoa, ela raramente é simples, ela pode conter várias raízes, vários ramos. Pensar na sua cultura é como falar como um peixe sobre a água, né? O peixe pode perguntar o que é água. Você só percebe a sua cultura quando não está nela. Aí você consegue perceber a sua cultura. Eu, por exemplo, estive mais ciente da minha identidade cultural quando eu viajei para alguns outros países. E ali eu vi algumas diferenças culturais muito fortes e que exigiam mudanças importantes na maneira de como eu me expressava. Dependendo de como eu me expressava em determinado país, aquilo poderia ser ofensivo, ser arrogante. Então eu percebi ali, quando eu estava fora da minha cultura, como é interessante a diferença cultural que muitas vezes implica numa mudança da forma como a gente expressava. Às vezes as pessoas, por exemplo, o árabe lá em Israel, nós tivemos contato e as pessoas grossas para atender, é totalmente diferente como eles vendem, por exemplo, na Europa também, como eles vão vender um produto. Aqui no Brasil, o cliente ele é bem tratado, ele tal, e você vai, leva, e senta, e fala, e explica. Lá não, você quer, tá aqui o produto. Quer comprar? Pega e leva. Então é diferente, e aí muitas vezes a gente tem que perceber essas diferenças. É lógico que não tem dúvida de que a classe social, por exemplo, de uma sociedade onde uma pessoa pertence, isso também pode moldar a identidade pessoal. As várias classes sociais fornecem também narrativas culturais que dão sentido, que dão identidade, que dão segurança à vida das pessoas. Isso pode ser também bastante significativo, né? Essa narrativa cultural, olha só o que nós podemos ler aí, esse primeiro ponto. É encontrada escondida sobre a multiplicidade de símbolos, mitos e rituais. É contada por meio de mitos encontrados em livros. Olha como é que, de onde vem a nossa cultura? De onde a gente recebe essa narrativa cultural? Por meio dos livros, revistas, filmes, publicidade, blogs e anedotas. É simbolizado na moda, marcas, na tecnologia, na arte, na música, na arquitetura, como a gente está vivendo no Brasil. Nós temos um tipo de música
um gosto musical, às vezes até regional. Isso faz parte da cultura brasileira, que ela é regionalizada, mas também ela tem um gosto brasileiro por determinado tipo de arte, por determinado tipo de marca, né, que chama a atenção, seja a marca de uma roupa, de um tênis, de um celular. Então, tudo isso é a narrativa cultural, é que vai definindo muitas vezes as pessoas. É ritualizado nas práticas que regem cada dia, semana e ano. Está incorporado nos valores que nós damos, pronunciamentos e estilos de vida dos nossos heróis, das nossas celebridades. Então, de inúmeras maneiras e desde a mais tenra idade, a nossa narrativa cultural é contada e absorvida. Desde criança, nós estamos sofrendo influência de algum tipo de narrativa cultural e isso vai, de alguma forma, formando a nossa identidade. As atitudes de muitas pessoas em relação, por exemplo, aos bens materiais, aquilo que a pessoa aspira, a educação, por exemplo, aos refugiados, aos papéis de gênero, ao bem-estar, à música, à cultura e assim por diante. Tudo isso pode ser explicado em grande parte através da narrativa cultural. A história que lhes foi contada e da qual eles começaram a fazer parte. Isso é o caso de pessoas urbanas, nos grandes centros, nas cidades, moradores de favela, de vilas, classe trabalhadora, pessoas que vivem em áreas rurais. Então, para entender quem você é, você também precisa saber de quem você é. O que a Bíblia ensina sobre a cultura humana? O Evangelho anuncia o fim da cultura humana. A redenção anula as diferenças culturais. Um bom texto é de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, que certamente parece sugerir que a cultura não tem importância para os cristãos. Esse texto só parece sugerir, tá? Olha o que o texto diz. Não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem há homem e mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, aparentemente, isso parece sugerir que a cultura não tem importância. A gente poderia estudar um caso breve sobre um índio americano que se tornou cristão, chamado Richard Twiss. Ele se converteu e ele tomou a identidade nativa americana quando ele seguiu a Cristo. Por quê? Porque o pastor dele era americano e deu um conselho para ele baseado em Gálatas 3:28. Ele falou: olha, Richard, agora não se preocupe mais em ser índio, né? Seja apenas como nós somos. Então, anos depois, esse mesmo jovem, ele refletiu que ele agiu de forma errada por causa do conselho daquele pastor. E ele se arrependeu porque ele abandonou a sua cultura indígena. Ele disse o seguinte: embora ele não soubesse disso, essencialmente o que ele estava dizendo foi: esqueça a sua índole e abrace nossa cultura branca como a única cultura cristã. Sendo jovem e ingênuo, bem como profundamente grato pelo amor do Criador em me libertar do abuso de drogas e álcool, e sinceramente comprometido em me tornar um seguidor de Jesus de todo o coração, eu acreditei naquele líder da igreja. Eu realmente não tive escolha, sendo um novo cristão, e ele estando em uma posição de poder e autoridade espiritual, deu uma resposta da Bíblia sobre as culturas. Portanto, pelos próximos 12 anos, vivi a vida cristã conforme era culturalmente modelada para mim, por amigos não nativos e irmãos cristãos, ao que mais tarde descobri ser menos do que eu, e muito menos do que o Senhor Jesus quer que eu seja. Então, observa que o Gálatas 3:28 não está falando ou sinalizando o fim das diferenças culturais. Ser todos um em Cristo Jesus é uma declaração sobre a igualdade de condições de todos os seres humanos que confiam em Cristo, como membros do corpo de Cristo. Isso não torna as diferenças culturais inválidas. Então, as próprias reflexões de Paulo sobre a prática missionária deixam isso bem claro. Paulo não ignorava as diferenças culturais. Pelo contrário, Paulo estava disposto a abrir mão do seu direito de viver de acordo com sua própria cultura, com o seu próprio contexto e as preferências que ele tinha, para se adaptar às realidades e modos daqueles com quem ele trabalha e com quem ele esperava alcançar para Cristo. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 9, verso 20 e 22.
Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Observe que Paulo está exatamente falando, né, que ele estava disposto de abrir mão dos seus direitos culturais exatamente para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitos marcadores de identidade têm a ver com entendimentos, com práticas, com valores compartilhados que nos moldam. Então, em outras palavras, a identidade pessoal é em grande parte moldada pelo grupo ou grupos culturais com os quais você se identifica. A Bíblia não contesta nem se opõe a isso. A disposição de Paulo de renunciar a se comportar de acordo com a sua própria formação cultural e de se adaptar ou adaptar o seu comportamento à cultura de outros foi impulsionada por uma motivação missionária, ou seja, nas suas palavras, salvar alguns. Então, o seu exemplo não implica que a cultura não importe para a identidade pessoal. Pelo contrário, a estratégia de Paulo de todas as coisas para todas as pessoas custou caro pessoalmente e testifica o seu compromisso com a tarefa de pregar o Evangelho com eficácia. De todas as religiões do mundo, a cristã é, de fato, a mais adaptável culturalmente. Cada cultura tem os seus elementos bons e únicos, juntamente com as suas falhas, com problemas, com erros. Mas, na melhor das hipóteses, o cristianismo não impõe uma cultura própria. Em vez disso, busca Cristo para redimir as nossas várias culturas. Então, textos como Isaías 60, Apocalipse 21 e 22, retratam um mundo futuro renovado e perfeito, onde a gente mantém nossas diferenças culturais, cada língua, tribo, povo e nação. Cada língua, tribo, povo e nação. Olha só esse texto do Andrew Walls. A diversidade cultural foi construída na fé cristã. Em Atos 15, os apóstolos declararam que os novos cristãos gentios não precisavam entrar na cultura judaica. Os convertidos tiveram que desenvolver uma maneira helenística de ser cristão. Não existe uma cultura cristã da mesma maneira que existe uma cultura islâmica que você pode reconhecer do Paquistão, a Tunísia e Marrocos. Então, por exemplo, no caso da cultura islâmica, você reconhece claramente que existe uma cultura islâmica. Mas no caso da cultura cristã é construída debaixo daquela cultura de cada lugar, de cada povo, né? Então, você vê os cristãos aí, os novos cristãos, eles não precisavam se adaptar à cultura judaica. E eles desenvolveram a cultura grega de formas de adoração, né? Então, isso reforça o aspecto do próprio apóstolo Paulo, né? Então, a cultura, junto com muitos dos marcadores de identidade pessoal, ela está enraizada nos relatos bíblicos da criação, incluindo o fato de que os seres humanos têm corpo, gênero e linguagem, trabalham, têm filhos, moram em cidades e assim por diante. Então, essas são dimensões vitais do que significa ser humano no mundo de Deus. E nem a destrutividade da queda, nem o pecado, nem o plano de redenção remove essas coisas como marcas da identidade pessoal. Mas, por mais importante que seja a identidade cultural, existe uma identidade que vai mais fundo do que a formação cultural de uma pessoa, como nós lemos em Gálatas 3, 28. Existe uma identidade mais forte, que é: vocês são um em Cristo Jesus. Então não é a cultura judaica, não é a cultura grega, vocês são um em Cristo Jesus. Isso é muito importante também nós definirmos nesse ponto que nós estamos. O Tim Keller, em um dos seus livros, ele escreve algo interessante, onde ele relata:
O cristianismo tem se adaptado melhor a diversas culturas do que o secularismo e muitas outras cosmovisões. O padrão de expansão cristã difere de todas as outras religiões mundiais. O centro e a maioria da população do Islã ainda está no lugar de sua origem, o Oriente Médio. As terras originais, que foram os centros demográficos do hinduísmo, budismo e confucionismo, permaneceram assim. Em contraste, o cristianismo foi dominado primeiro por judeus e centralizado em Jerusalém. Mais tarde foi dominado por helenistas e centralizado no Mediterrâneo. Mais tarde a fé foi recebida pelos bárbaros do norte da Europa e o cristianismo passou a ser dominado pelos europeus ocidentais e depois pelos norte-americanos. Hoje, a maioria dos cristãos no mundo vive na África, América Latina e Ásia. O cristianismo em breve estará centrado nos hemisférios sul e oriental. Então você observa que ele está dizendo, olha, o islamismo ele vai ficar ali no Oriente Médio. Você pega o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, ele vai ficar ali naquela região oriental. O cristianismo não, ele começa nos judeus, depois ele vai para os gregos, depois ele vai para os bárbaros, para a Europa, ele vai para a América do Norte e agora está no mundo inteiro, né? Então o cristianismo ele se adapta às culturas mais do que o secularismo, porque, como nós falamos, baseado em Gálatas 3:28, todos vocês são um em Cristo Jesus, todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa é uma coisa muito importante para nós pensarmos. Como nós já passamos dos 30 minutos, nós vamos parar nesses dois fundamentos. Na próxima aula, nós continuamos para o terceiro fundamento, que é gênero e sexualidade, que hoje também é um fundamento que dá muito o que falar, né? A importância do gênero, do meu sexo, da sexualidade para a formação a determinação da minha identidade pessoal. Então nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham aprendido esses dois primeiros fundamentos importantes da identidade pessoal, mas que não são definidores. Existem fundamentos mais importantes na Escritura. Embora a sua raça, a etnia e a nacionalidade sejam importantes, você não é a sua raça, etnia e nacionalidade, nem pode ser definido assim, né? Como às vezes a gente faz, fulano é negro, fulano é... Não, isso não pode, nós não somos, a nossa identidade não pode ser definida assim. Da mesma forma, a nossa cultura, embora a gente tenha uma cultura, seja indígena, seja brasileira, seja americana, essa cultura não me define, porque muitas vezes existem bons elementos e maus elementos dentro da estrutura cultural. O que eu preciso saber o que é dessas culturas que contrariam o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos continuar trabalhando esses fundamentos e eu creio que você, na medida que passar esse assunto, você vai compreender mais e mais e mais sobre esse assunto e essas coisas vão se clareando mais e mais até nós chegarmos ao ponto que nós estamos querendo focar, né, ou querendo trabalhar especificamente, como nós falamos desde do início, é pensar na importância desses marcadores para a identidade pessoal de acordo com a Bíblia, ok? Então eu te vejo no nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.